Olá, voltamos com o nosso curso de Informática, disciplina de Multimídia, com a competência 2. Nessa competência vamos ver como desenvolver elementos para interfaces. Então, quando você abre o Google Web Design, ele apresenta essa tela inicial, que é para você já dizer as suas necessidades iniciais. Então ele apresenta esses dois ícones aqui, ó, novo arquivo e modelo. Em novo arquivo você começa um projeto do zero, e em modelo ele apresenta alguns modelos. E o que são esses modelos? O Google Web Design ele foi projetado para que você tenha, você crie banners, anúncios para os serviços de publicidade do Google. Então, ele já disponibiliza alguns modelos, alguns deles até são mobiles, e que você pode utilizar como base para começar os seus projetos. Mas você não precisa ficar atrelado a eles, você pode criar tudo do zero. Caso você já iniciou um trabalho e você quer abrir esse projeto, então aqui tem esse clique aqui em azul, que você pode clicar e abrir esse novo projeto. Então eu vou clicar aqui em novo arquivo. Logo em seguida ela aparece essas opções de anúncio, tá? Elas são descritas no caderno de estudo de vocês podem dar uma olhadinha lá para ver a diferença entre eles. É uma boa ideia, até porque eles agilizam o trabalho. E como o Google Web Design é baseado em HTML5, você também pode utilizar para construir o HTML, CSS e JavaScript. Esse HTML com páginas não são as páginas web, que talvez você já tenha um conhecimento de que cada arquivo HTML ele é um recurso web. Mas nesse caso aqui do Google Web Design, as páginas são áreas de conteúdo. É uma outra forma de pensar em uma publicação HTML, certo? Então a gente vai deixar aqui em banner. Aqui temos o ambiente que vai ser utilizado, mas eles são direcionados para quando você vai publicar o seu anúncio para o Google. Então ele tem aqui alguns serviços, disponibilizado alguns serviços de anúncio, como o DoubleClick, para você publicar dessa forma. Então ele já vem pré-configurado. Então aqui a gente vai colocar um anúncio que não é do Google, tá? Mas se você quiser você pode deixar configurado com outro modelo, mas isso não vai influenciar diretamente a sua criação. E aqui eu vou dizer algumas opções mais importantes. Então, em dimensões, temos algumas dimensões pré-configuradas. Se você quiser personalizar, você coloca personalizadas e altera aqui o valor em pixels. O nome vai ser o nome do projeto. Eu aconselho vocês a não colocarem acentos, nem colocarem caracteres especiais. Eu vou colocar exemplo 01, então é um nome bem simples, sem espaçamento. Isso aqui ele vai criar como se fosse uma pasta e vai atrelar a todos os arquivos, todos os recursos a ele. E aonde é que ele vai colocar? No meu caso aqui eu tenho o Drive D e eu vou salvá-los na pasta exemplos, tá? E logo para começar já para ele configurar a interface, você tem modo de animação, que pode ser o rápido ou avançado. A gente vai falar isso em uma outra competência, não agora, mas independente do que você coloque, você pode alterar depois, certo? Então eu vou clicar aqui em OK. Nesse caso daqui eu já tinha feito o exemplo 01, ele vai perguntar se quer substituir, aí eu vou fazer isso, eu vou substituí-lo, e então ele limpa todo o projeto e começa um projeto do nada, um projeto zerado. Agora vamos criar alguns elementos para poder animá-los, para poder conquistar o nosso público. O Google Web Design ele utiliza a programação JavaScript para poder fazer os desenhos. Então ele não tem uma tela, isso aqui não é uma tela de pintura livre feito ferramentas como o Adobe Photoshop ou Adobe Illustrator. Isso aqui é um documento HTML. Então, para você fazer um desenho, você precisa de uma área.
E quando você define essa área, você começa a fazer desenhos nela. O que acontece é que você não pode animar esse desenho. Você não tem ainda, a ferramenta ainda não possibilita que você possa fazer animações no desenho que você fez. Mas você pode fazer alguma animação na tela de pintura. Então você pode criar a tela de pintura, que é uma tag HTML, chamada Canvas, e aí você pode desenhar nela, e aí essa tag, esse canvas, ele pode ser animado, mas você não pode alterar as cores deles, porque as cores deles são definidas de outra forma. Então, como é que a gente consegue fazer alguns desenhos no Google Web Design? Essa ferramenta daqui, que vocês estão vendo à esquerda, na barra de ferramentas, é a ferramenta Caneta. Junto dela, você tem canetas e formas. Então você tem forma circular, forma oval, forma retangular, você tem a ferramenta caneta e a ferramenta linha. Na ferramenta linha basta você clicar e arrastar para você fazer uma linha. E então você pode fazer o seu desenho da forma que precisar. Se você quiser fazer retângulos, então você pode utilizar a ferramenta de retângulo para criar os seus retângulos. Da mesma forma como a ferramenta oval, certo? Você define a área e ele cria a oval necessária. Se caso você queira fazer um círculo perfeito, você aperta a tecla Shift, que aí ela vai restringir. Observe que ela não vai fazer mais um oval, ela vai fazer um quadrado perfeito, e com isso ela vai desenhar o círculo, da mesma forma como o retângulo. Então aqui eu posso criar um retângulo, se eu seguro o Shift, ele limita a criação para um quadrado perfeito. Agora observe na parte de cima, nas opções de ferramenta, que dependendo da forma que eu estou utilizando, linha, oval ou retângulo, eu vou ter algumas opções aqui em cima. Essas opções elas vão definir as cores do desenho na hora da criação. Então aqui eu vou escolher um vermelho, um amarelo aqui para o preenchimento, vou colocar 3 pixels para o traço. Aqui é uma correntezinha que diz que todos esses itens estão presos. E quais são esses itens? É a curvatura de cada canto do retângulo. Então eu vou liberar, então todos eles vão ser diferentes. Se eu quiser que todos eles sejam iguais, eu clico aqui, mas eu vou querer que eles sejam diferentes. E aqui no canto superior esquerdo, ele vai ter 20 pixels de curvatura. No canto superior direito, ele vai ter já 10 pixels. Então, com isso, agora quando eu clicar para fazer o desenho, ele observe que aqui está mais curvo no canto superior esquerdo, porque é 20, e aqui está menos curvo no canto superior direito, que é 10. Da mesma forma, eu posso definir, aqui já está definido, né, traço 3, isso aqui é a porcentagem de raio interno, mas deixa eu colocar uma outra cor para demonstrar rapidamente para vocês, que a gente tem muito conteúdo para ver. Então agora, se eu criar um círculo, observe que ele utiliza as configurações determinadas. Na linha, a gente só tem mesmo o traço e a cor de traço. Então, eu vou colocar aqui um traço azul e observe que todos esses desenhos pertencem à mesma canvas, né? A mesma área de desenho. Ok, agora eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção, certo? Vou selecionar esses objetos, vou apertar o Del, pronto, eu limpei tudo, para poder mostrar para vocês a ferramenta caneta. A caneta, ela permite que você desenhe formas mais complexas. Então, você vai fazer um personagem, então ele é composto de pedaços, o nariz, o rosto, a boca. Então, esses pedaços eles podem ser desenhados através da ferramenta caneta, que exige um conhecimento maior e tem uma precisão maior. Então,
clicando, podemos fazer você apenas clica e ele vai fazendo os contornos da forma com linhas retas. Caso eu queira fechar esse contorno, basta eu clicar em cima do nó inicial e aí ele fecha, certo? Caso eu queira fazer linhas curvas, então vou clicar aqui no ponto inicial. Quando eu for fazer a outra linha, eu clico, seguro e puxo. E aí vão aparecer dois controladores. Esses controladores, eles vão tensionar a curva para que ela fique do jeito que você sentir mais necessidade. Quando você clica de novo, você clica, puxa e ele vai seguindo a curvatura. Então, observe que dessa forma você pode fazer desenhos mais curvos. E você pode juntar as duas formas. Você pode fazer reta e curva. Aí, reta e curva. Então, o Google Web Design ele te dá essa possibilidade de você fazer esses pedaços de forma. Novamente, aqui a gente tem outras opções. Cor do traço funciona da mesma forma, certo? Agora sim, ele precisa estar fechado para poder pintar o interior. E aqui a gente tem outros controladores, outras ferramentas que ela adiciona nós e retira nós. Por exemplo, eu vou clicar aqui na caneta com menos e vou apagar esse nó aqui que eu não tinha necessidade dele. Da mesma forma, eu posso clicar aqui no mais e posso criar um outro nó, certo? E nessa última ferramenta eu posso editar os controladores de curva. Então eu posso deslocar os nós, posso editar as curvas, posso refazer o desenho da forma que me for mais agradável. Alguns dos nossos elementos, eles não são só desenhados, mas eles podem ser imagens, vídeos ou até outros desenhos que a gente adquiriu pela internet. Então, eu vou apagar aqui novamente para poder demonstrar para vocês. Seleciono tudo e pressiono. Então, existem três formas de você fazer a importação de um recurso, que é imagem, vídeo ou até mesmo um arquivo de desenho de ilustração chamado SWF, certo? Que ele também aceita o SVG. O SVG é um arquivo de desenho da internet, certo? Para o Google Web Design. E quando você faz essa importação, ele importa para o projeto. Você não precisa, nesse caso, você não precisa copiar o recurso para suas pastas. Ele já faz isso para você. Os formatos que o Google Web Design aceita é o JPEG, o GIF, PNG e o BMP, isso para imagens. Para arquivos vetoriais, ele aceita o SVG. E para som e vídeo, a gente tem o OGG, que é o OGG, o MP4 e o WebMovie, que é o WebM, que são arquivos já criados para divulgação pela internet. Então, como é que a gente pode fazer essa importação dos recursos? Vai em arquivo, importar recurso, e então você coloca a pasta que você quer, que estão os recursos. Então aqui eu coloquei numa pasta fácil para eu poder identificar. Aqui a gente tem um SVG, um MP4, um vídeo de MP4 e uma imagem. Então eu vou selecionar aqui a imagem, vou puxar e ela aparece na minha tela, certo? Uma outra forma, deixa eu deletar aqui, uma outra forma é arrastando. Então aqui estamos novamente na pasta, eu vou puxar o arquivo, dessa vez eu vou puxar o arquivo do SVG. E essa aqui é uma imagem vetorial, uma ilustração. Se você quiser editar essa ilustração, basta dar 2 cliques, certo, na imagem, e
ela vai dividir aqui em pedaços, olha só, cada retângulo desse é um pedaço do desenho. Por exemplo, vou selecionar aqui o focinho, eu posso movê-lo, tá? E aqui no painel de propriedades, ele vai mostrar as propriedades dessa imagem que representa o focinho. Então, aqui está em preto, eu posso definir a área de preenchimento dele para vermelho, e aí ele edita. Quando eu terminar de fazer a edição, eu posso clicar 2 vezes fora do desenho, e aí temos a ilustração normal. Eu vou deletar novamente agora, que é para mostrar a terceira forma de você importar. Quando você importa recursos de desenho, você não precisa importar toda vez. Então, quando você fez uma vez, você importou uma vez, ela está aqui na biblioteca de recursos. Então, temos várias imagens aqui que eu utilizei antes, e aqui é a imagem que eu importei. Basta eu arrastar ela para o palco novamente e temos a imagem que vamos utilizar em nosso trabalho. Pronto, agora eu vou deletar aqui a imagem e vou mostrar para vocês a ferramenta texto. Ela possui esse ícone, ela se encontra aqui na barra de ferramenta. Você clica nela e arrasta uma área para escrever o seu texto. Por quê? Porque como é em HTML que ele faz esses elementos multimídia, ele precisa definir áreas, uma área para desenho, uma área para colocar o texto. E essa área, ela é uma tag. Nesse caso daqui, vocês podem ver aqui pela barra de opções, que a tag utilizada é a tag div, mas ele poderia ser outras tags HTML. Por isso é bom você conhecer a linguagem de marcação HTML, e para ter um melhor conhecimento sobre essa tecnologia. Nela você pode digitar, certo? O texto como se fosse um editor de texto normal. Aqui você pode selecionar as fontes, então você tem fontes serifadas, sem serifas, cursivas, e outras fontes comuns direcionadas para a internet. Lembrando, assim, como ele é um arquivo que utiliza a internet para poder fazer a criação multimídia, existe uma limitação com relação a fontes. Aqui também você pode definir o tamanho, você pode colocar a cor, você pode definir se ela é negrito, itálico, sublinhado, o alinhamento, esquerda, centralizado, direito, justificado. E aqui são as listas ordenadas, listas não ordenadas e também as tabulações. Uma vez que você termina, você pode clicar na ferramenta de seleção e aí direcionar para o local mais adequado. Ok, vamos limpar novamente, para que eu possa mostrar para vocês a ferramenta de tag. Essa daqui é a ferramenta de tag, ela parece uma etiqueta, e tag significa etiqueta em inglês. Então, vamos selecionar ela, e você pode selecionar uma tag div, que é uma tag comum, uma tag que vai dividir um espaço de outro, posso dizer assim, uma tag de imagem, uma tag de vídeo, ou aqui em cima na barra de ferramentas você tem o elemento personalizado, que aí é um elemento de tag que você pode colocar o nome que você desejar. No caso, uma tag de título ou uma tag de lista, tá? Então, eu vou selecionar aqui para demonstrar para vocês a tag de div. Pronto, então aqui a gente já tem uma área e nela a gente pode colocar elementos, pode depositar elementos nela. Como? Eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção, vou dar 2 cliques e quando ele ficou vermelho significa que ele está selecionado. Então tudo que eu criar a partir de agora vai ser dentro desta div. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de div novamente, vou selecionar aqui uma nova cor, vou clicar aqui, então temos agora uma div dentro de outra. Eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção. Para sair dessa div, basta clicar 2 vezes. Então, observe agora que temos uma div
dentro de outra. Então, quando eu arrasto o elemento mãe, o elemento filha também é arrastado. Agora vocês viram que eu pude mover os objetos, né? Esse objeto azul ele moveu com esse porque é um filho do outro. Mas, e se eu quisesse redimensionar? Se eu quisesse girar, rotacionar, eu poderia? Claro, quando você clica aqui na ferramenta de seleção, ele modifica as opções de acordo com a ferramenta. Então, eu clico aqui em controle de transformação e aparecem esses dois círculos, certo? Um deles é para você modificar o centro de rotação e o outro é para você fazer a rotação em si. Então, aqui, quando eu clico e arrasto, ele faz o processo de rotação baseado nesse centro. Eu posso modificar o centro de rotação e então rotacionar ele baseado nesse centro de rotação. E se eu segurar o Shift, ele vai fazer rotações de 45 em 45 graus. Tá? Um outro controlador são esses pontos pretos que eles vão fazer o redimensionamento. Então eu posso clicar e redimensionar aqui a div, certo? Para definir um novo tamanho para ela, de acordo com minhas necessidades. Então aqui a gente viu mover, rotação e redimensionamento dos elementos. E se quisermos distribuir melhor os elementos, se quisermos alinhá-los, aqui ele ficou meio rotacionado, eu vou deletar tirar aqui os controles, deletar ele, vou criar novos retângulos. Pronto, eu preciso alinhá-los, então eu posso selecionar todos e aqui nas minhas opções de seleção eu posso dizer se eu quero um alinhamento superior, um alinhamento centralizado ou alinhamento inferior. Da mesma forma, isso para horizontal, mas eu também posso fazer de forma vertical. Então eu posso aqui selecionar todos e solicitar para que ele seja alinhado à esquerda, à direita ou centralizado. E tem outras opções aqui, aí vocês exploram. Eu vou mostrar agora a distribuição. Por exemplo, eu quero deixar esses elementos eles distribuídos igualmente, o mesmo espaçamento interno. Então, eu clico aqui, ele vai e calcula o espaçamento entre os elementos. Da mesma forma, funciona com a vertical. Seleciono todos, clico aqui e ele vai ajustar pelo espaçamento. Cada elemento no Google Web Design ele é criado em uma camada. Então vocês podem ver que o último elemento criado ele está acima dos outros. Observe que o elemento menor ele está atrás do elemento médio, que está atrás do elemento maior. E se quisermos inverter essas ordens, observe aqui na ferramenta de seleção, nas opções da ferramenta de seleção, você vai ter essas quatro ferramentas, esses quatro botões finais. Tá? Você seleciona o elemento que você quer e aqui ele envia para o fundo, então ele vai enviar para trás de todos os elementos. Tá? Ele pode também trazer para frente de todos os elementos e ele pode avançar um nível ou retroceder um nível. Então aqui eu posso colocar ele um nível acima, 2 níveis acima e posso ir um nível abaixo, 2 níveis abaixo. Então esse aqui é o uso das camadas. Ok, e se quisermos agora modificar as cores, então observe aqui na nossa barra de ferramenta que temos a ferramenta preencher, ferramenta preenchimento de traço e a ferramenta de preenchimento de gradiente. Então vamos selecionar aqui a ferramenta de preenchimento, vamos selecionar aqui uma outra cor e clicar no elemento, e aí ele modifica para
para a cor que você definiu. Caso você queira modificar o traço, basta selecionar aqui a ferramenta de traço, modificar aqui a cor do traço, vamos colocar aqui um preto, certo? E clicar no elemento que você queira modificar o traço. E no caso da ferramenta de gradiente, ela tem uma outra, ela tanto pode ser para contorno, quanto pode ser para preenchimento, só que para contorno eu aconselho a não utilizar por enquanto, porque como eu disse, a multimídia para HTML, HTML5, ela está começando, ela já ganhou muito, mas ela ainda está começando, então ela não é compatível em todos os navegadores, da mesma forma com relação ao preenchimento de gradiente de traço. Então, assim, para ficar mais seguro, coloca o preenchimento mesmo do interior do elemento. Então, vocês viram que quando a gente seleciona uma cor, aparece esse painel. Esse painel ele chama de misturador de cores, ele define qual vai ser a cor utilizada pelo elemento. Você pode definir o código hexadecimal, que é o código de cores utilizado em HTML. Você pode dizer que não vai ter cor nenhuma, o objeto vai ser transparente, que vai ter uma cor chapada, que vai ter um gradiente. Um gradiente linear ou um gradiente radial, certo? Então, vamos escolher aqui o gradiente linear, tá? Para poder definir a cor aqui do elemento e vamos modificar a configuração. Para modificar a configuração de cor do elemento, você seleciona aqui o primeiro controlador de cor, e aí você seleciona a cor inicial e seleciona o segundo, e aí escolhe a cor final. Você pode definir aqui o matiz, tá? Caso queira uma outra cor, e aqui embaixo você tem o nível de transparência dessa cor, porque a cor é formada tanto pela tonalidade dela, quanto pelo índice de branco e preto, e mais a sua transparência. Então posso deixar aqui com que ela seja bem transparente ou bem opaca, tá? Vamos selecionar aqui e dessa forma a gente tem os gradientes. Mas o Google Web Design ele não é limitado somente com essas formas de gradiente. Ele pode configurar a maneira de utilizar o gradiente. Por exemplo, nesse caso ele está começando com o branco da esquerda e indo para a direita com preto. E se quiséssemos fazer o contrário, modificaríamos as cores, é uma solução. Mas ela não é bem a maneira mais adequada de se fazer. Porque a gente pode querer começar de forma inclinada, ou pode querer iniciar de um determinado ponto o gradiente mais interno. Então, como é que a gente pode configurar o gradiente? Com o elemento selecionado, você clica aqui na ferramenta de seleção de gradiente e aparecem esses controladores. Então, com os de começo e clicando nos de começo e fim, você seleciona a posição de início e de fim do gradiente. Com esse controlador aqui quase no meio, você seleciona a rotação dele, ou seja, a inclinação que ele vai iniciar. Então podemos colocar esse nível de rotação, podemos dizer que ele vai se encerrar aqui e que ele vai começar desse lado. E aí sim a gente ganha mais liberdade criativa para formar os gradientes. Hoje em dia é muito utilizado ferramentas 3D e você tem um ganho de perspectiva, as pessoas aceitam melhor, dar uma ideia de tecnologia, as mensagens que são passadas em 3D. Se você quiser se aventurar, é mais complicado, porque, como você pode ver aqui, a gente só tem que se preocupar com dois eixos, a altura e a largura. Então, se a gente quiser mover os elementos, a gente só coloca eles mais acima, mais abaixo, mais à esquerda, mais à direita. Mas você também pode
pode fazer animações utilizando a profundidade. E fica muito legal quando utilizamos essa forma. Observe que eu quero chamar a atenção para vocês para a área a timeline, onde mostra aqui uma cena, e é isso daqui que vai ser visto no navegador do usuário, essa imagem aqui. Mas para poder utilizar 3D, para deixar os elementos mais atrás, mais à frente, a gente não pode utilizar essa visualização. A gente tem que girar o nosso banner como se ele fosse algo real. Então, para poder girarmos e aí a gente saber o que está mais atrás, o que está mais à frente, então a gente clica aqui na ferramenta de alternar cenário 3D, certo? Vai aparecer esses controladores. Tá? O vermelho é para o eixo X, o verde é para o eixo Y e o azul é para o eixo Z. Então, podemos utilizá-los para rotacionar o nosso plano, a nossa área de trabalho. Não são os nossos elementos eles continuam os mesmos. O que a gente vai rotacionar é a nossa área de trabalho. Então, eu posso clicar aqui, tá? Nos eixos, para poder rotacionar e ver melhor. Então, observe que os 3 elementos, eles estão no mesmo plano. Eles, apesar de estarem em camadas diferentes, eles estão na mesma coordenada Z. E se a gente quiser deixar eles um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, ou rotacionados como elementos 3D. O que a gente tem que fazer? Primeiro vamos ter que selecionar um elemento e aí vamos clicar aqui na ferramenta de alternar para objeto 3D e então vão aparecer aqui os controladores para a gente mover, para a gente rotacionar nos eixos das 3 coordenadas. Então observe aqui que ele vai modificar na forma de exibição. Apesar de eu não modificar a altura e a largura, observe que eu estou inclinando o objeto ao ponto dele ficar, de eu praticamente não ver ele se transformar em uma linha. Então, vamos deixar assim, vamos rotacionar aqui agora ele no eixo Y. Observe que agora ele vai ser visualizado de uma outra forma. Mas isso daqui é o que vai ser visualizado em nosso projeto. Essa aqui vai ser a imagem que vai ser visualizada pelo usuário, certo? Então, o que eu rotacionei apenas foram os elementos e também a minha área de trabalho para poder ver melhor como é que eles estão dispostos na cena, certo? Clicando 2 vezes, ele volta para a visualização normal do usuário. Bem, com isso, vemos como criar um novo documento, utilizamos a ferramenta caneta e forma, a gente entendeu como trabalhar com imagens e vídeos, tivemos a utilização de textos e das tags, vimos as propriedades de cada elemento, podemos mover, girar e redimensionar elementos, alinhamos e distribuímos esses elementos, utilizamos as camadas para poder organizar todos eles, utilizamos cores e gradientes para poder dar um colorido nos elementos que criamos e finalizamos com uma visualizaçãozinha de elementos 3D, certo? Então, vocês viram que é muito conteúdo, vocês viram que é muito detalhezinho, então vocês precisam dar uma olhada no caderno, tudo que eu falei aqui tem no caderno, tudo que vocês viram tem no caderno lá, tem exemplificando, então vocês têm que treinar bastante para poder se lembrar. Então aproveitem todo o tempo que vocês tiverem para poder aprender, para poder ganhar experiência na ferramenta, certo? Então nos vemos na próxima competência. Até lá!